Olá pessoal, com o professor Franklin Carvalho. Nós vamos para a aula 2 de manutenção elétrica, ainda na unidade 1, materiais isolantes. Bom, nossa pesquisa de hoje está analisando a imagem, né? Nós temos uma imagem de uma estrutura de redistribuição, com cabos no secundário, né? E uma estrutura aí de derivação aí N3 primário, né? Cabo nulo também, porte concreto. Então, assim, analisando as imagens, liste os materiais isolantes e os materiais condutores dessa estrutura. Tá? Então, vocês fizeram a redistribuição, estão aptos aí para fazer essa listagem desses materiais. O que nessa foto tem de materiais isolantes e o que tem de materiais condutores? Okay? Bom, então, seguindo aqui com os nossos materiais, né, a gente traz uma imagem aqui para a gente poder ver alguns materiais, conhecer alguns materiais isolantes, né? Então nós temos aqui a nível de trabalho uma luva, né? Essa luva ela tem luva de 1 kV, de 10 kV, de 12 kV, de 17 kV, de 20 kV. Quanto maior a classe de tensão, né? Tem uma aplicabilidade específica, né? Esse dispositivo aqui é uma manta isolante, né? Para baixa tensão, ele serve para serviços com linha viva, né? Quando você vai fazer trabalhos com rede energizada, essa luva também, com trabalho de rede energizada. Ainda a nível de trabalho, nós temos aqui o bastão de manobra, né? Ou vara de manobra. Você vê que ele está utilizando tanto a luva aqui, né? Essa luva ela está sendo utilizada, a luva, e tem uma luva de cobertura para proteção. E aqui você tem uma vara de manobra, né? Um bastão de manobra que ele faz contato com a rede energizada. Então isso aqui é um isolador entre a parte energizada e o operário, né? Nessa foto aqui, nós temos aqui um tapete isolante, né? Então isso aqui é importante para atenuar tensões de passo, né? Quando estiver trabalhando nesses painéis. Então esse tapete aqui, ó, esse tapete preto aqui é um tapete isolante, tá? Também é um tapete de proteção, né? Ele faz esse isolamento aí entre o colaborador que vai estar aqui em cima e a terra. E aqui a gente tem os cabos condutores, né? A gente tem cabos aqui de diversos modelos, mas aqui nós temos a parte condutora, né? E aqui a gente tem a parte isolante, tá? Aqui um cabo de alta tensão, né? Então você tem a parte condutora, aí você tem o primeiro isolador, a gente já viu isso, a gente tem a capa protetora, a gente tem essa aqui que é a capa de aterramento, né? A capa de aterramento, e aqui a capa protetora final de aterramento. Tá? Então são componentes soluções de eletricidade para cobertura isolante. Então, assim, o trabalho com eletricidade, ele requer vários outros dispositivos isolantes, né? Então, nós temos aqui manta de braço, né? Nessa foto, nessa imagem que a gente tem uma manta de braço aqui para um trabalho de linha viva. Aqui você tem aqui em cima esse dispositivo isolante, né? Geralmente sempre na cor laranja. Aqui nós temos aqui cobertura aqui, o isolador da estrutura, e aí tem cobertura para que não haja toque acidental na parte energizada, né? Então, para cada uma delas existe uma proteção específica. Aqui tem a proteção do poste aqui da estrutura, né? Tem uma proteção aqui da cruzeta, aqui também embaixo, né? Tem a proteção do cabo. Então, existem essas proteções aqui. Então, ele está utilizando aqui, está fazendo o posicionamento aqui de uma manta isolante, está utilizando uma luva, né, uma luva aqui isolante, né, uma luva de cobertura aqui, né, e aqui tem uma manga aqui que é para proteger a parte do ombro quando eles estiverem trabalhando, ok? E aqui um capacete, viseira, tá, para trabalho de linha viva. Então são equipamentos isolantes que também servem para o trabalho diário, né? Bom, então continuando com os materiais isolantes, então nós temos aqui os isoladores propriamente dito, né? Os isoladores aqui são componentes que fazem uma isolação entre dois pontos. Então esse ponto aqui, vamos supor, está conectado numa parte que está energizada e esse ponto aqui está conectado numa parte que não deve estar energizada. Então ele acaba suspendendo o potencial aí.
Então aqui nós temos aqui uma série de ferramentas, hoje pela NR10 são as ferramentas adequadas para trabalhos com eletricidade, né? Tem que adequar a norma. Então todas as ferramentas hoje de utilização em painéis energizados, elas devem ser isoladas e ser feitos testes periódicos ou substituições periódicas. Então praticamente você tem uma gama muito grande de ferramentas hoje, são todas isoladas. Essas ferramentas aqui, ela tem isolamento para 1 kV, né? Isolamento para 1 kV, ok? Todas elas. Aqui você tem os isoladores, né? Então os isoladores, eles têm de vários níveis de tensão. Aqui você tem aqui para média tensão, né? Tem aqui para média tensão, isolador de porcelana, né? Aqui nós temos o isolador de disco também, que é um isolador de média tensão, né? Aqui você tem um isolador pedestal, né? Um isolador pedestal aqui de 34,5 kV, 34,5 kV. Aí nós temos aqui um isolador de pino de média tensão, nós temos aqui o isolador de roldana, né, de baixa tensão, né, de BT, onde passam os cabos secundários, né, das redes aí urbanas. Aqui outro tipo de isolador de pino, né. Nós temos também os isoladores poliméricos, né, que é esse modelo aqui, isoladores poliméricos, que ele substitui esse isolador aqui ou de vidro. Temos aqui isoladores poliméricos aqui de uma tensão maior, provavelmente aqui de 69 kV, 69 kV. E aqui isoladores de coluna, né? Isoladores de coluna, geralmente você tem uma associação de isoladores. Todos os isoladores têm essa mesma finalidade. Você tem um potencial energizado e vai energizar uma parte que está desenergizada. Se você observar lá na foto na imagem do trabalho, você tem lá uma cruzeta, né? Uma cruzeta do poste. Você tem aqui um pino, aí você tem aqui o isolador, né? O isolador. E aqui você tem o cabo passante, né? Aqui você tem um cabo passante. Esse cabo é o que está energizado. Essa cruzeta é o que está aterrada no chão, né? Proveniente aqui do poste, né? Você tem o poste aqui, tá? E esse aqui é o isolador, né? Então o isolador, ele tem essa função de isolar o que está energizado do que não está energizado. E aqui o multímetro, né? O multímetro também tem sua classe de isolação, né? A categoria de isolação dele, né? Se é tipo 1, 2 ou 3, tá? Então ele já diz aqui, ó, no caso, esse exemplo aqui, você tem o tipo 3, que é o isolamento dele. Então ele tem um isolamento para 600 volts, quer dizer que você não pode fazer testes em um circuito com tensão superior a 600 volts, tá, ok? A classe de isolação dele é essa de 600 volts, classe 3. Bom, então os materiais isolantes de uso industrial mais frequentes, né? Então nós temos o exemplo da porcelana, né, que é o isolador típico, né? O isolador típico sendo um material excelente para o isolamento de linhas aéreas, né? Pelas ruas, pelas propriedades elétricas da porcelana é muito boa. Só que a questão da porcelana, ela além de ser um pouco mais cara, ela tem um problema que ela é um pouco mais cara do que o vidro, né? Só que tem uma vantagem a porcelana. A porcelana tem a vantagem de que ela não quebra por inteiro, né? Então, quando você geralmente tem algum problema de trinca ou vandalismo, alguma coisa que toca na porcelana, ela quebra um pedaço da porcelana, só que ela mantém ainda o corpo funcionando. O isolador de vidro ele é muito mais barato, mas em compensação, quando existe uma fadiga no vidro, que ele quebra, ele estoura. Então ele perde por total a sua eficiência, né? Já o porcelana ele vai perdendo parcialmente aí o isolamento. Então ele dura mais. O de porcelana ele é mais durável do que o de vidro, tá? Mas o de porcelana para os isoladores de subestações, isoladores de pedestal, de fabricação de equipamentos, ele é bem utilizado e é bem difundido. A borracha apresenta também qualidades químicas, mecânicas e elétricas, de modo que geralmente utiliza nos fios e cabos. Então a borracha em si, com você prova d'água, a borracha em si é que isola os cabos, né? Você tem a borracha que isola os cabos, você tem a borracha na confecção de EPIs, de luva, de manta. Então é bastante utilizado aí a borracha, né?
Então, o fato dos materiais apresentarem propriedades elétricas superiores, né, no caso, alta rigidez dielétrica, que é o que a gente precisa, né, que a alta rigidez dielétrica é o que? É o material, a capacidade do material ser isolante, né? Uma alta resistividade, né, a passagem de corrente elétrica, né, e baixas perdas, né, perdas dielétricas, né? Então, você tem que ter uma baixa perda elétrica. Tá? Só isso não é suficiente para determinar o seu emprego na qualidade mencionada, né? Então, assim, é feita uma análise química e mecânica dos materiais para serem empregados. Então, nós temos, assim, como classificação, os materiais isolantes gasosos, que a gente vai visualizar, os isolantes líquidos, os isolantes sólidos e os isolantes pastosos e ceras. Então, os isolantes gasosos, né? Você tem aqui um disjuntor a gás, ele pode ser um disjuntor a gás ou a vácuo, né? No caso, o disjuntor a gás, o difundido hoje é o gás SF6, né? Que é o hexafluoreto de enxofre, desculpa. É o hexafluoreto de enxofre, que é o SF6. Esse é o gás isolante para disjuntores, né, para disjuntores a gás, subestações a giz, que a gente vai estar estudando. Aqui para ampolas de vácuo, por exemplo, né, que é uma ampola de vácuo, né, então é considerado também os gasosos, né? Então no vácuo, quando há uma abertura e um arco elétrico aqui dentro, né, você tem os dois contatos aqui, né, o fixo e o móvel. Quando ele gera uma abertura, né, gera um arco elétrico aqui, e esse arco elétrico ele é extinto por uma câmara que está no vácuo, então não se propaga o arco elétrico. Ou então quando você tem imerso a gás SF6, que aí ele também é um gás isolante. Então assim, o hexafluoreto de enxofre, que é o SF6, né, é utilizado no isolamento de cabos subterrâneos, né, de alta potência. Então você pode ter aqui subestações inteiras, né, como tem nas fotos aqui, subestações inteiras só a SF6, né? A vantagem disso é você ter subestações compactas, você não precisa ter espaçamentos de cabos muito grandes, né? Você pode colocar um do lado do outro ali, desde que no invólucro dele esteja com gás SF6 que faz o isolamento, né? Então, isolamento de disjuntores de alta potência, transformadores de alta potência, cabos subterrâneos, tá? São feitos com a utilização do gás SF6. Só uma observação, o gás SF6 ele é muito agressivo à camada de ozônio, tá? Então, onde se usa o gás SF6 tem que ter um controle ambiental bastante completo. Então, os materiais sólidos. Materiais sólidos você tem um papel, né? Você tem um papel, um dos materiais sólidos bem utilizado na confecção de transformadores, como é o caso aqui, né? A confecção de buchas. Então, é um ambiente bastante utilizado, os papéis isolantes, né? Os matérias-primas como o quartzo, né, que é uma pedra, né, um mineral, pedra, tem a mica também. O quartzo é muito utilizado na brita das subestações, tá? Tem, dentre outros, eles são muito utilizados, né? Então, óxido de alumínio, óxido de silício, por exemplo, né, são materiais bastante utilizados a nível de isolamento, né? As resinas plásticas, né, o poliéster, o polietileno, né, o PVC, o cloreto de vilina, são exemplos também de materiais isolantes. O teflon, que é muito utilizado nas instalações elétricas, né? Então, os revestimentos de cabos são bem utilizados, esses equipamentos sólidos, né? Esses isolantes sólidos. O vidro, né, como o isolador de vidro aqui propriamente dito, que eu já tinha comentado, né, ele é mais difundido por ele ser um material mais barato, né? Do que a porcelana. A gente tem a porcelana também, né? Tem a porcelana, tem a madeira também, que você usar a cruzeta de madeira também é uma opção também, que melhora o isolamento, né? O melhor isolamento do sistema de modo geral, né? Porque caso o cabo caia aqui na madeira, como a madeira não é um material condutor, ela acaba tendo propriedades isolantes e ajudando aí na recomposição do sistema, né? E aí você tem também os isoladores de epóxi, né? Que são os poliméricos.
São isoladores de borracha, né, que fazem a nova tendência hoje das redes de distribuição hoje e do sistema elétrico em geral é utilizar equipamentos em epóxi. Então, os isolantes líquidos, né? Os isolantes líquidos nós temos o ascarel, né, que é um óleo bastante antigo, né, que é cancerígeno, né? Depois de muito tempo se descobriu que ele é cancerígeno e foi abolido. Hoje a gente está utilizando óleos minerais nos equipamentos, transformadores, disjuntores, né, entre outros. Então os equipamentos de transformadores de potência, né, que não são a seco, são a óleo, disjuntores PVO ou disjuntores GVO, que são grandes volumes de óleo, pequeno volume de óleo, mas que tem óleo mineral isolante, hoje estão utilizando óleo mineral. São equipamentos muito antigos que ainda tem esse óleo ascarel. São utilizados capacitores. Para você ter uma ideia, nós temos um óleo bem difundido aí, óleo mineral, ele é o AV60, né? É o AV60. Esse AV60 quer dizer o seguinte, que se você faz um teste de rigidez dielétrica, né, nessa distância aqui, essa distância aqui é 2,54 milímetros. 2,54 milímetros. Essa distância de 2,54 milímetros, ele isola 60 kV. Então, a cada 2,54 milímetros, esse óleo isola 60 kV. Então, esse óleo AV60 é um dos óleos minerais mais utilizados hoje nos transformadores. Tá? Então, assim, você tem um ponto de chama, né, de queima, além das propriedades isolantes, né, que tem que ser isolante o transformador, ele tem que ser de baixo ponto de fulgor, ou seja, ele não pode pegar fogo rápido, ele tem que ser um óleo que sirva para resfriamento, ele tem que ser resistente a temperaturas, né, e eles também devem servir para lubrificar as peças internas dos componentes que eles estão lá. Então, essas são as principais características aí dos óleos isolantes. Então, os óleos minerais isolantes são muito empregados aqui nos transformadores, né? Esse aqui é um regulador de tensão, o disjuntor PVO, né? O disjuntor grande volume de óleo, né? Um por fase. Aqui um transformador de potência, né? Então, são bem utilizados esses óleos isolantes aqui. Bom, então vamos para nossas questões aí, tá? Bons estudos, até a próxima.